Ontem pipocou a notícia de que John Textor, dono da SAF do Botafogo, vai entrar na justiça comum para provar que houve manipulação de resultado no Brasileirão desse ano de 2023 e de 2022 também, tá? Vamos ver o que isso tudo pode causar no nosso futebol. Meu irmão, o bicho vai pegar. Vamos entender melhor essa história agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha, eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual a você. Estamos chegando na era aí das contratações, muita movimentação de mercado, daqui a pouco termina o Campeonato Brasileiro, né? Vai acabar hoje, a gente vai saber campeões, times classificados para Libertadores, times rebaixados, então vai ter muita coisa pra gente conversar ao longo desse dezembro, janeiro, estaduais começando, então... Cara, esse é um canal novo e a gente vai seguir crescendo, a gente vai cobrir tudo. Se inscreve aqui para se ligar em todas as notícias do futebol brasileiro. Você não vai perder nada e vai ajudar a gente para bater a meta de 40 mil inscritos. Muito obrigado por estar aqui comigo. Hoje o assunto é futebol brasileiro, mas o foco ali é em John Textor, dono da SAF do Botafogo, né? Se você, cara, tava muito distraído aí, se você não sabe o que aconteceu no futebol brasileiro, o Botafogo tava muito disparado na liderança. Tava com o campeonato quase na mão, chega hoje, aí na última rodada sem chances de ser campeão, e John Textor jura de pé junto que o campeonato foi manipulado, exatamente, ele diz que o campeonato brasileiro, cara, foi zoado, roubaram o Botafogo, ele tem certeza disso, ele já foi punido com 30 jogos afastado de qualquer atividade no futebol brasileiro, por ter falado no jogo contra o Palmeiras que o campeonato estava sendo roubado, e ele já foi punido por isso, e cara, ele vai adiante agora com isso, tá? Segundo o jornalista do Sport TV, André Rizek, ele que deu esse furo aí, ele que deu essa notícia, John Textor vai partir pra cima da CBF, ele já tá sendo processado pela CBF por conta do que ele falou, né? No jogo contra o Palmeiras, disse que tinha corrupção no futebol brasileiro, e cara, ele não tá nem aí que a CBF botou ali pressão nele, ele vai pra cima, vai botar mais pressão na CBF. O John Textor, ele que nesse meio todo, ele pediu uma auditoria externa no Campeonato Brasileiro, né? Ele contratou a auditoria, uma empresa privada lá da França, né? É a empresa Good Game, para quem joga aí videogame sabe que essa é uma expressão muito conhecida, né, no mundo do videogame. E esse relatório que ele pediu, né, que ele pagou a essa empresa, apontou diversas partidas em 2023, principalmente do Botafogo, do Palmeiras e até do Flamengo, né? Mas várias partidas do Campeonato Brasileiro, né? E esse documento diz que, cara, tiveram muitos erros no Campeonato Brasileiro e que o Botafogo deveria ter 21 pontos a mais do que o Palmeiras no campeonato se o campeonato não tivesse tido tanto erro de arbitragem, tá? Então, a gente sabe que na tabela real ali o Palmeiras está a 5 pontos à frente do Botafogo, né? Então, o Botafogo diz que deveria estar 21 pontos à frente do Palmeiras, né? E o que é essa empresa Good Game, né? Da onde o Textor tirou isso, né? Como eu falei, é uma empresa especializada em checar jogos, não só de futebol. Os caras fazem análises de lances de arbitragem, né? Os caras, eles têm especialistas para ver se cartão vermelho, impedimento, gol, se o VAR errou, todo esse tipo de coisa que a gente debate muito no futebol, eles analisam um por um e eles veem ali se houve realmente traços de manipulação nas partidas, né? É uma empresa que foi criada em 2012. Alguns dos fundadores dessa empresa, né, já eram especialistas nisso e foram chamados para analisar uma partida de handball lá na França, né? E os caras, após o relatório deles, foi concluído que, cara, teve manipulação, né? Naquele jogo, naquele resultado, realmente teve manipulação. A partir do relatório dos caras, foram aprofundando as investigações e aí descobriram diversos jogadores envolvidos no esquema de aposta que, cara, gerava milhões de euros aí, né? Não, milhões de reais, tá? Acho que foi 250 mil euros que estavam envolvidos nesse esquema de apostas no handball francês. E aí depois os caras viram que deu certo, gostaram do trabalho deles, criaram essa empresa Good Game, e essa empresa passou a ser contratada pelas federações dos países lá da Europa e órgãos esportivos, né? Não só da França, mas de outros lugares da Europa também, para eles analisarem possíveis jogos em que tivessem suspeitas de terem sido manipulados, né? Então, John Textor, ele conheceu isso através do Lyon. Se você não sabe, John Textor é dono do Lyon da França também, um clube muito grande lá. E a rapaziada lá da França falou, cara, tá com problema lá no Brasil? Contrata a Good Game aí que os caras vão
tem um trabalho maneiro, os caras são imparciais. E, cara, John Textor contratou isso e os caras apontaram que o Brasileirão tá todo zoado. Então é uma empresa externa da Europa, da França, que analisou diversos jogos do Brasil e disse que o Brasileirão tá zoadaço. Então, disso a gente já sabia, né? Pelo amor de Deus. Mas daí a dizer que tem manipulação já é um salto maior, né? Nesse relatório tem jogo entre Palmeiras e Flamengo que teve um pênalti bizarro, não marcado em cima do Everton Ribeiro, e o Palmeiras acabou levando ponto naquele jogo, e segundo esse relatório é para o Palmeiras ter perdido, caso o pênalti fosse convertido, né? Tem um gol anulado do Vasco lá no Allianz Parque, que o Palmeiras venceu por 1-0, se não tivesse anulado teria sido empate teoricamente, né? Que realmente foi um gol bizarro anulado. Teve lance do Fla-Flu no primeiro turno, um pênalti pro Flamengo, outro pênalti pro Fluminense, que não foram marcados. Os caras analisaram o campeonato inteiro, tá? Não só jogos de Botafogo e Palmeiras. O que eu, Diogo, isso aqui é opinião minha, o que eu acho? Cara, analisando o que a gente pode analisar daqui, né? O Textor tá lá dentro, né, rapaziada? Ele tá lá na CBF, ele tá envolvido com os outros dirigentes, ele está no lance da liga, ele sabe, já tá nos bastidores do futebol brasileiro, tá vendo de perto. E, cara, ele sabe de coisas que a gente não sabe. Como todo dirigente do futebol, ele sabe de coisas que nós, meros mortais, não sabemos. E assim, quem é o John Textor? Né? Para analisar a situação, a gente tem que partir daí. Quem é o John Textor? John Textor é um cara fascinado por futebol, é um bilionário que não é brasileiro, o cara é americano, tem uma cultura completamente diferente. O cara não tem nada a perder aqui no Brasil, tá certo que ele fez um investimento muito alto no Botafogo, mas ele não vai perder o Botafogo, né? Então, ele é um cara que é esperto demais, ele não é um bilionário à toa, porque ele é otário, não, ele não é. Ele não é um cara que se deixa ser passado para trás. Provavelmente ele viu coisas que não gostou ou que ele se sentiu passado para trás e ele resolveu, meu irmão, enfrentar isso. Como eu falei, é um bilionário, é um cara inteligente, é um cara que é de fora do Brasil, não tá acostumado com as tretas daqui, e ele, meu irmão, vou encarar de cabeça, né? Mas assim, o Textor pode até saber de coisas, mas, cara, ele tem que ter provas concretas além desse relatório, que, cara, é um relatório que só mostra que teve erro de arbitragem, né? A princípio, só mostra que isso a gente já sabe. Todo campeonato, todo ano, uma chuvarada de erros de arbitragem. Mas daí você falar que foi de propósito, que foi na manipulação, cara, eu acredito que o Textor não seria leviano de entrar na justiça comum sem que ele tivesse provas concretas que façam pelo menos a opinião pública acreditar nele, né? De que realmente o futebol brasileiro está sendo manipulado, porque senão ele vai queimar um cartucho absurdo, ele vai se queimar brabamente, né? Então ele tem que saber do que ele está falando. Eu acredito que ele não falaria isso de forma leviana, ele deve ter pelo menos alguma prova, né? Senão ele está viajando muito, né? Eu me recuso a acreditar que ele entraria na justiça comum só com esse relatório. Seria bizarro se ele entrasse só com esse relatório, tipo assim, olha aí, ó, teve erro de arbitragem. Pô, maneiro, cara. Isso aí a gente já sabe há 15 anos, né? E o que isso pode acarretar no futebol brasileiro? Cara, meu irmão, do nada, né? Isso pode dar uma explosão sísmica, um terremoto absurdo, ou pode acabar em pizza, né? A gente já tá acostumado com essas coisas. Mas, cara, se for a primeira opção, se cair um meteoro no futebol brasileiro, cara, isso aí tem proporções catastróficas pro futebol que podem abalar as fundações, pode, meu irmão, rebocar todo mundo da CBF. Se tiver clube envolvido, pode ser rebaixado. Se tiver jogador envolvido, pode ser suspenso ou até nunca mais jogar futebol. A gente viu o que aconteceu nesse lance das manipulações de apostas. Por isso que o Textor já tá sabendo de alguma coisa de bastidor. Tem muita manipulação de apostas, né? Jogadores já comprovadamente envolvidos nisso, né? Já foram punidos, alguns fizeram acordo com o Ministério Público de Goiás, que está analisando isso. Então, assim, tem treta no futebol brasileiro. Isso a gente já sabe, tá às claras. Tem jogador de futebol manipulando jogos. Isso tá claro. Mas daí, achar, né, que árbitros de futebol também estão envolvidos, cara, isso seria uma coisa muito grave. Isso realmente, cara, anularia títulos no futebol brasileiro, se isso ficasse comprovado que árbitros manipularam campeonatos inteiros de futebol. Então, o Textor tá mexendo numa coisa muito sensível e que, se ele tiver provas, realmente pode resultar em coisas catastróficas. Mas assim, por enquanto ele não apresentou nada. No momento em que apresentar ou não apresentar, né, a gente vai acompanhar todo esse resultado aqui. O fato é que, por enquanto,
segue normal o Campeonato Brasileiro, não vai suspender nada, obviamente, né? Vai seguir, Palmeiras vai ser campeão, e só se ficar comprovado que houve uma manipulação assim de nível muito grande, que pode ser que aconteça alguma coisa lá na frente. Mas aí eu acho que esse campeonato nem voltaria a ser disputado, seria simplesmente anulado e times envolvidos seriam rebaixados, como eu falei, juízes demitidos para sempre, né, presos até, e jogadores também presos e suspensos do futebol. Então, o Textor está mexendo numa coisa muito grave e eu espero que ele não seja leviano de levantar essa lebre sem ter provas concretas, né? Vamos acompanhar essa história toda aqui no canal. O campeonato acaba hoje, lancei aqui a pré-rodada, tá aqui em cima no card para você ver lá os favoritos para os jogos de hoje, quem vai cair, quem vai ser campeão, quem vai para Libertadores. Vai lá, assiste esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque daqui para frente a gente vai falar sobre toda a movimentação de mercado do futebol, muita análise também. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, comenta aqui. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!